Bom dia aí, turma do primeiro semestre. Vamos preparar essa videoaula para dar continuidade neste momento de regime especial da faculdade e dar continuidade ao nosso programa da disciplina, tá certo? Se eu me lembro bem, acredito que nós estávamos ainda na unidade 2, nós estudávamos o direito como objeto, mas acredito eu que eu não cheguei a concluir a tipologia dos objetos dentro da parte da filosofia que estuda os objetos, que seria a objetica, tá certo? Então eu vou tentar relembrar alguns quesitos que nós estudamos durante o decorrer dessa unidade para depois concluir. Acredito que esse vídeo vai ser curto, mas na quarta-feira eu estou enviando um segundo vídeo, aí sim, aumentar na terceira unidade, que é o direito como conhecimento, tá certo? Antes de fazer essa revisão, lembrar vocês que o link desse vídeo vai estar no AVA, tá bom? Vai estar no AVA junto com o link do vídeo, vai estar também o roteiro, para que vocês possam abrir esse roteiro concomitantemente junto com este vídeo e aí acompanhar a estrutura lógica idealizada por esse professor para passar para vocês este material, tá certo? Eu estou mandando também toda vez que eu entrar pelo AVA, nesse momento, nesse regime especial, né? Eu vou colocar um livro digital de introdução ao estudo de direito, que vocês possam tentar buscar na leitura a complementação dos assuntos abordados nesses vídeos, tranquilo? Aproveitem este momento em que nós estamos de quarentena, né? Indicado pelos nossos governos, em todos os âmbitos, né? Federal, estadual e municipal, para que vocês se aperfeiçoem como alunos, né, do direito, lendo mais, estudando mais, ouçam as notícias do que está acontecendo no Brasil, na tua localidade, no mundo, mas filtrem essas notícias, né? Lembre-se que nós estamos em época de fake news, em época de notícias, muitas notícias falsas, tá bom? Então vocês filtrem, tentem buscar essas notícias nos órgãos oficiais, que pelo menos acredito eu que talvez sejam mais, ainda hoje, mais confiáveis, tá certo? Pois bem, então vamos dar início, né? Os alunos que tiverem contato com este vídeo, essa aula, passe para os outros, tá bom? Para que eles possam também estudar. Acredito eu que eu vou botar alguns questionários, algumas indagações. Essas indagações vão estar a partir de quarta-feira, na aula de quarta-feira. E aí respondam essas indagações, né? No que tange às provas, avaliações, a gente tem que esperar a diretriz da faculdade, né? Até agora, até o momento da realização desse vídeo, o que nós sabemos é que nós voltaríamos dia 30, tá bom? Mas vamos aguardar o andamento dos fatos, né? O que está acontecendo, o que é que vai acontecer ainda, muita coisa ainda que a gente vai ter que aguardar, tá bom? Mas a tranquilidade, curtam a família de vocês, cuidem-se, né? Evitem contatos diretos, proximidades com as pessoas. Vamos tentar fazer a nossa parte, né? Isso é falso, não é falso, não importa. O que importa é que
Então, lembrar que eu disse a vocês que quanto aos fatos não há discussão, existe um fato. Esse fato está abalando toda a economia mundial. Vocês estão vendo aí as moedas aumentando, bolsas caindo, setores com setores comerciais com desemprego. Isso é fato. Não tem o que discutir, não. Isso não é falso, não. O falso poderia ter sido a fundamentação dos fatos não acontecendo, mas ninguém pode dizer se são falsos ou não. Nós vamos ter que adaptarmos a essa nova situação com muita tranquilidade, com muita calma, tá bom? E vamos fazer a nossa parte, vamos parar não, vamos continuar estudando. Eu estou aproveitando esse meu tempo, não apenas fazendo as aulas, mas também estou estudando, estou lendo, né, assistindo, filtrando notícias, cuidando de mim, dos que estão próximos a mim, enfim, tá bom? Calma e tranquilidade. Então, vamos lá. Acredito eu que nós estávamos na unidade Direito como Objeto, fizemos uma pequena introdução, vimos o que era objeto, estudamos a etimologia do termo objeto, conceituamos, né, o que seja objeto, como tudo aquilo que é posto à frente de um ser para que esse ser passe a conhecê-lo, né? Já tínhamos coadunado esse conceito com o conceito do que fosse conhecimento, do que era conhecer, tá bom? Já devemos ter visto também que do conhecimento desse objeto, né, da extração de informações que nós retiramos de um objeto que é posto à nossa frente, nós ajuizamos sobre ele, quer dizer, nós implicamos juízos. Vimos que esses juízos podem ser juízos de existência, aqueles juízos que tratam do que é, do ser, né, da existência, se ele existe ou não, enfim. Esses juízos de existência, eles são indiscutíveis, tá bom? E vimos também os chamados, os denominados juízos de valores. Esse juízo de valores vai depender do discernimento, da historicidade, da estrutura lógica de pensamento, dos valores do ser que conhece. Daí porque esses juízos de valores, esses predicados, adjetivos, que nós, como seres cognoscentes, implicamos sobre um determinado objeto, ele pode variar de seres para seres, de pessoas para pessoas, né? Devido a quê? Nós já vimos isso. Nós vimos que pessoas conhecem o mesmo objeto de forma diferente. É o mesmo objeto? Tá certo? No entanto, a minha historicidade, o discernimento que eu tenho sobre os conceitos, fenômenos, circunstâncias que eu vivi, me faz pensar, me faz ver, me faz sentir algo de forma diferente dos demais, tá certo? Então, esses juízos de valores, esses sim, são discutíveis, tá bom? Eu até disse em sala de aula, quando nós estamos dentro do mundo do direito, no que tange, por exemplo, aos momentos processuais, nós tendemos a buscar, a extrair, a focar nesse juízo de existência. O juízo de valores, devido à sua inconstância, né, devido à sua desarmonia entre o que pensamos sobre um determinado objeto, devido à sua variedade, então nós buscamos trabalhar isso nos momentos processuais. Então, para o mundo jurídico, nós temos que não apenas expor um fato, mas demonstrar, provar aquele fato. Não vem apenas me dizer que você tem 17, 18, 19 anos, não. Para o mundo jurídico, você tem que comprovar que tem essa idade, tá certo? Um exemplo assim muito latente sobre esse fenômeno, tá bom? Do que nós chamamos de fato comprovado,
é que quando nós estamos em sala de aula e estou diante de vocês, o que eu posso dizer é que vocês estão na posse dessas roupas que vocês estão vestindo, tá bom? Mas não posso dizer que vocês são dono, proprietário dessas roupas que vocês estão vestindo. Para isso, nós temos que comprovar. Essa blusa, essa camiseta é minha. Pois comprove, Vossa Excelência, que essa camiseta é sua. No mundo do direito, nós comprovaríamos através de uma nota fiscal, tá certo? Se eu não tenho mais a nota fiscal, comprovaria através de testemunhas, presunções, enfim. Nós teríamos várias formas de você conseguir provar que essa camiseta, por exemplo, seria minha, mas tem que ser comprovada, tá bom? Então nós vimos isso também em sala de aula. Juiz de valores, juiz de existência. Juiz de existência, nós não há discussão, tá bom? Não há discussão sobre o juiz de existência, porque nós vamos tratar sobre o que é aquele objeto, se ele é pesado, se ele não é pesado, qual é a cor dele, qual é a sua consistência. Isso é indiscutível. A partir do momento que a gente começa a tratar sobre predicados e adjetivos, nós saímos do mundo dos juízes de existências, passamos para para o mundo dos juízes de valores. Também vimos isso em sala de aula. Depois nós passamos para uma tipologia. Quer dizer, tipologia é o estudo dos tipos. Né? Como são a tipologia dos objetos, não seria um estudo dos tipos dos objetos. Vimos que a quantidade de objetos é incalculável, é infinita, tá bom? Mas a filosofia, na busca de facilitar o estudo, o conhecimento dos objetos, ela resolve por tipificar esses objetos. E a doutrina filosófica, a doutrina da objetética, resolve por tipificar em 4 tipos de objetos: objetos naturais, os objetos ideais, os objetos metafísicos e os objetos culturais. E nós vimos cada um deles em sala de aula, tá bom? Além de nós estudarmos eles em sala de aula, nós criamos critérios para que nós pudéssemos diferenciá-los. E os critérios foram os critérios da existência, da experiência e do valor. Tá bom? Em cima desses 3 critérios, nós tentamos não apenas conceituar esses objetos, como também criar critérios diferenciadores entre eles. Tá bom? E nós vimos que o objeto natural é aquele objeto que nos é dado, tá bom? Que nos é ofertado, que nos é posto à nossa frente, sem que nós possamos predicar ou construir qualquer coisa sobre ele, tá bom? Esses objetos, eles existem, tá bom? Por que que eles são experimentados, né? Quer dizer, nós conseguimos observá-los, ou ouvi-los, ou cheirá-lo, ou degustá-lo, ou tocá-lo, enfim, tá bom? Então eles são experimentados. Por eles serem experimentados, então eles existem, tá bom? Então eles existem. A partir do momento que ele toca sobre a possibilidade de dimensioná-los em termos de valor, aí neste caso, os objetos naturais seriam ausentes de valor. Uma coisa é você estudar, por exemplo, este objeto, tá bom? E aí você diz apenas que é uma caneta. Esta caneta, ela tem uma cor, um marronzinho claro, creme, os pontos dela são da cor preta, né? Enfim. A partir do momento que, quer dizer, eu estou tocando, eu estou experimentando e ela existe, que ela está à minha frente, pelo fato de eu poder até, inclusive, experimentar. A partir do momento que eu começar a dar a ela adjetivos, como ela é a coisa mais linda do mundo, ou para mim ela é muito importante, enfim, a gente sai desse mundo da natureza e passa para um outro mundo que vocês já conhecem, vão ver daqui um pedacinho, tá bom? Então os objetos naturais são aqueles que nos são dados, aqueles que nós não vamos construir nada sobre eles.
essa construção que eu estou aqui falando é de predicações, de adjetivos, tá certo? Então eles são experimentados, eles existem, mas são ausentes de valor. Tranquilos até aí? A não passar para os objetos ideais. Os objetos ideais seriam aqueles objetos que eles, com o próprio nome, né, o próprio termo está dizendo, eles são objetos que vivem no plano das ideias, tá bom? Então, se eles vivem no plano das ideias, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles não existem nesse plano material. Eles não existem, tá bom? Consequentemente, por eles não existirem, não tem como nós experimentá-los, tá bom? Eu nunca vou tocá-los, nem observá-los, nem ouvi-los, nem cheirá-lo, nem degustá-lo, enfim, não há esta possibilidade, tá bom? E, consequentemente, para que ele esteja dentro desse mundo ideal, ele também seria ausente de valor. Nós não vamos ali, não vamos sobre este objeto implicá-los em adjetivos ou predicados. Professor, que objetos são esses? Também já vimos em sala de aula, tá bom? Todas as figuras geométricas que nós conhecemos na matemática, né? Essas figuras geométricas, sejam elas bidimensionais ou tridimensionais, elas fazem parte, elas compõem esse mundo das ideias. Então, o círculo no bidimensional, a esfera no tridimensional, o retângulo no bidimensional, o paralelepípedo no tridimensional, o triângulo no bidimensional, a pirâmide no tridimensional, né? Enfim, essas figuras, elas não existem no mundo natural, tá certo? Aí eu alerto todas as vezes a vocês, e já alertei também em sala de aula, vocês não devem confundir, tá bom? Vocês não devem confundir a bola de futebol com esfera. Não, a bola de futebol é um objeto natural em forma de esfera, mas não é a esfera. A esfera em si, ela não existe, ela está no plano das ideias, como qualquer outro tipo de figura geométrica. Também poderíamos colocar aqui também como um objeto ideal a estrutura lógica de pensamento de uma pessoa. Todos nós, estudando um determinado objeto, podemos chegar a uma mesma conclusão, mas o caminho levado por essa pessoa, o caminho cognoscente, o caminho de conhecimento dessa pessoa até chegar à conclusão, não é a mesma forma, né? Não tem a mesma estrutura, tá certo? Mas nós também não vemos, não cheiramos, não degustamos, não ouvimos e não tocamos, tá certo? Enfim, esses seriam os objetos ideais. Aí vamos para os objetos metafísicos, tá certo? Esses objetos metafísicos são bem implicantes, tá certo? Implicantes em que sentido, professor? Porque são objetos que eles existem, tá bom? No entanto, nós não os experimentamos. Quer dizer, nós não vamos tocá-los, vê-los, cheirá-los, ouvi-los, tá bom? Tocá-los. Mas, no entanto, através de um método, né, de conhecimento denominado intuitivo, quer dizer, através da intuição, nós conseguimos percebê-los, né? Então, os objetos metafísicos, eles existem, mas não são experimentados, tá certo? O objeto mais exemplificado dentro desses objetos metafísicos seria Deus, tá bom? Deus é
considerado dentro da objética como um objeto metafísico, no sentido de que nós não o experimentamos dentro desse nosso conjunto de 5 sentidos, tá certo? Mas nós percebemos e temos né, a certeza de sua existência. Diante desse objeto, todas as vezes que nós estivermos diante desse objeto, e que nós não o sentimos, não o experimentamos, mas nós o intuímos, tá certo? Por esse motivo dessa intuição, eles são carregados, né, de valores. Se vocês observarem de forma científica, né, esse objeto denominado Deus, você vai ver que é tudo de bom. Que é Deus, rapaz, é tudo de bom. É a força maior que existe. Ele está em tudo. Ele é tudo. Ele preenche tudo. Vocês estão vendo a carga de valores que nós demos, que a gente dá a Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo de bom. Tá bom? Se você pegar um outro objeto que seria o inverso, o antônimo de Deus, como Satanás, Lúcifer, enfim, que a gente vai, a carga de valores, é tudo de ruim. É tudo que não presta. Enfim. Então, outro exemplo de um objeto metafísico é o espírito humano. O que denomina de a alma humana. Você perguntar o que é a alma humana, é a essência do nosso ser, seria a essência. Ela transcende essa parte física. Então vocês observem que quando nós estamos diante de um objeto metafísico, ele sempre será imensamente carregado de valor. Então, diante dos 3 objetos que nós já vimos, o objeto natural, ele existe, ele é experimentado, mas ausente de valor. Aí nós temos agora os objetos ideais. Os objetos ideais, eles não existem, eles não são experimentados e são ausentes de valor. E estamos agora diante de um objeto metafísico, tá bom? No caso do objeto metafísico, eles existem, eles não são experimentados, mas são carregados de muito valores, tá certo? E aí passamos agora para o último objeto, é o objeto cultural. Esse objeto cultural é o que nós denominamos o objeto que, digamos assim, ele povoa, né, o mundo dos homens, o mundo cultural, tá certo? E aí os objetos culturais, ele é composto, eu sempre digo isso, por todos os outros objetos, mas eles seriam enxertados de valores, tá bom? Então os objetos culturais, eles existem, eles são experimentados, tá bom? Eles são experimentados e eles são valorizados. Então eles estão dentro da dimensão axiológica, ou dentro da dimensão do valor. Tá certo? Então agora, se você imaginar estar diante de um rapaz, se eu tivesse no mundo cultural, ele é simplesmente um representante, um animal da raça humana do sexo masculino. Tá bom? Masculino. Dentro do mundo cultural. Se vocês observarem, eu estou apenas experimentando e comprovando a sua existência, mas não vou expor nenhum tipo de valor sobre este objeto, um rapaz, à minha frente. Se eu trouxer para o mundo da cultura, né, aí eu posso chegar e dizer que, imagine que eu esteja diante do meu filho, o Caleb, um rapaz, o que eu vou dizer dele? Ele existe, tá bom? Ele é experimentado, mas eu vou dar enxertar ele um valor. Um rapaz que é o meu filho,
que ele é a pessoa que eu amo por demais, eu como eu carrego de valores. Então, os objetos culturais, eles existem, eles são experimentados e eles são carregados de valores. Tá certo até aí? Faltou dizer para vocês também qual é o método utilizado para cada um desses objetos. Como é que nós conhecemos esse objeto? Qual é o método de conhecimento que é mais efetivo, mais eficiente para eu conhecer esses objetos, tá bom? Então vamos lá, os objetos naturais, o método utilizado para seu conhecimento é o método denominado de método indutivo, tá bom? O método indutivo, turma, é aquele processo mental através do qual nós passamos a conhecer uma verdade, tá certo? Estudando um fato para chegar à conclusão de outros. Então eu estudo um fato, o segundo fato, o terceiro fato, o quarto fato, o quinto fato, e desse aqui eu chego à conclusão e digo, todos eles compõem-se dessa forma, tá bom? Então, o método intuitivo, eu vou conhecer uma verdade estudando partes do fato até chegar a uma conclusão genérica. Eu parto do individual para chegar ao geral. Eu parto do particular para chegar ao geral. Tá certo? Eu não posso chegar a dizer que ele é imbatível, né? Não é assim as coisas, né? Não posso chegar e dizer isso. Mas é o método mais eficiente para conhecer os objetos naturais. Já os objetos ideais, vocês devem ter a consciência de que ele é um objeto que nós não experimentamos, tá bom? E eles não existem. Então, como estudar um objeto que está só no plano das ideias? Então, eu vou partir da dedução, tá bom? Então, eu vou partir de conhecimentos já pré-estabelecidos para chegar às características implícitas deste objeto. Um exemplo, o quadrado, por exemplo. Ele é um objeto que ele não existe. Ele não existe, ele não é experimentado, tá bom? Mas eu posso chegar e dizer que este objeto, o quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Então, eu parto desse caráter pré-existente, aí eu passo a estudar agora os seus caráteres ou os seus requisitos mais específicos. Eu, diante dessa figura, eu posso chegar e estudar e dizer, olha, se existe essa figura de 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais, então eu posso dizer sim, que a sua diagonal vai ser maior do que qualquer um dos lados. Posso chegar e dizer isso. Eu posso chegar e dizer que se eu usar uma das diagonais para dividir essa figura quadrática, o quadrado, eu vou formar 2 triângulos isósceles. Mas eles não existem. Então eu vou deduzir. Tá certo? Então é a dedução. É o processo mental através do qual se busca a verdade de um fato, partindo de conhecimento pré-existente para chegar até requisitos específicos, implícitos daquele objeto. Tranquilo? Aí tem o objeto ideal, ou o objeto metafísico, aliás. Esse objeto metafísico, partindo do princípio de que eles existem, mas não são experimentados, então nós vamos usar o método intuitivo, tá bom? E aí no método intuitivo, eu vou buscar conhecer esse objeto através de um esforço do meu próprio intelecto correspondendo aos meus valores. Tá certo? Valores pessoais, com o objetivo de buscar superar os limites dessa experiência,
que ela não existe, né? A experiência que eu tenho de um objeto metafísico é uma experiência intuitiva. Então, só tem uma maneira de eu conhecer esse objeto. Só tem uma maneira de eu conhecer a alma humana, por exemplo, né? É eu superar essa parca experiência sensitiva e passar agora a buscar em cima de valores pessoais. Até aí tranquilos? Método intuitivo. E o método cultural, como ele é um objeto que ele vai compor o mundo dos homens, né, enxertado de valores, então, consequentemente, nós vamos chegar naquele paradoxo de estarmos diante do mesmo objeto, conhecendo de forma diferente. E como é que eu vou conhecer esse objeto? Né? Eu estou diante de um objeto que eu acho ele lindo e você acha ele feio. Mas vamos chegar a uma conclusão, tá certo? Aí, nesse caso aí, nós vamos conhecer a verdade sobre esse objeto partindo da experiência dos outros, né? Então, eu vou buscar através do diálogo, através da discussão acadêmica, né? E a gente vai saber o porquê de eu, Vasconcelos, achar um determinado objeto feio e você achar esse objeto lindo e maravilhoso. Aí, através da discussão, do conhecimento, da dialética, da conversa, do diálogo, é que a gente vai conhecer. É o chamado método dialético. Então, objetos culturais, o método dialético. Objetos metafísicos, método intuitivo. Objetos ideais, método dedutivo. Objetos naturais, método intuitivo. Tá certo? Lembre-se que nós estamos diante da filosofia preliminar, iniciante, tá bom? E nós estamos aqui diante de informações doutrinárias, e é óbvio que no estudo mais profundo de cada um desses objetos você pode ali mistificar método de estudo. O que eu coloquei foi o método mais eficiente. Tranquilos? Enfim, dou por encerrada essa primeira videoaula. Ela é só complementar a unidade que nós estávamos acompanhando. Lembre-se que ela vai estar no sistema AVA, o link dessa videoaula. Vou colocar também ali um roteiro que vocês podem. Esse roteiro vai estar em Word. Vocês podem abrir esse arquivo e ficar ali assistindo a aula, a videoaula, e acompanhando no arquivo e fazendo as suas anotações, tá bom? As suas anotações, certo? No mais, valeu, se cuidem, tá bom? E na quarta-feira eu tô expondo no AVA outro vídeo, e aí a unidade agora vai ser o direito como conhecimento. Tranquilo? Valeu, turma. Até quarta.